Pode sentar por um instante. Como dizia no início da celebração, hoje o tema é a perseguição. Perseguição que sofrem ou sofrerão, que já sofreram, os que querem ser fiéis à palavra de Deus. Muitas vezes nós temos a tentação de amaciar a palavra de Deus, torná-la adocicada, mas aí nós pecamos, deixou de ser sal, deixou de ter sabor. Vemos aqui na primeira leitura esse grande profeta, segundo a história, um homem muito tímido, reservado, chamado Jeremias, que viveu numa época talvez não tão diferente da nossa, onde o povo sofria muito, e os sacerdotes oficiais diziam: isso vai passar, fique tranquilo, tal, uma coisa nessa linha de pensamento, e continuava o povo sendo explorado pelos políticos. Deus chama Jeremias, ele fala ao coração, para que ele fale para o mundo, e lá vai o Jeremias, na sua simplicidade, pregar contra essas questões políticas religiosas que massacra principalmente os mais pobres. Logo, ele foi perseguido, ficar incomodado. Aí há um ponto de ver aqui, né? Deus fala: eu ouvi as injúrias de tantos homens, eu os vi espalhando medo em seu redor, denunciai-o. Aí vem o povo e fala, né? Vamos fazer uma armadilha, vamos encontrar um jeito para humilhar o profeta, vamos ver uma falha que ele tenha e vamos tornar público, assim as suas palavras perderão o efeito. Aqui está na palavra, né? Tentaram pegar o jeito de não dar atenção àquilo que ele pregava, e assim mesmo ele continuou até o fim, pregando, acreditando que sabia que Deus estava com ele. No Evangelho é a mesma linha. No Evangelho Jesus dá 3 motivos para que nós não tenhamos medo. 3 motivos para que nós, começa no versículo 26, não tenhais medo dos homens. Por quê? O que está encoberto vai ser esclarecido. A verdade sempre se apresenta. O que nós temos é que ter paciência. Muitas vezes nós temos a tentação de reagir diante de uma acusação, diante de alguma crítica. A intenção nossa é reagir. Lembremos-nos, o cristão não reage, ele age, ele toma a iniciativa. Então diz a palavra que não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não será revelado, e nada que há escondido que não será conhecido. Segundo, não tenhais medo daquele que mata o corpo. Eu estava agora à tarde assistindo um documentário sobre o Santo Sudário. Lá impregnado naquele pano de linho, quanto sofrimento aquele corpo sofreu. E diz o cientista, mesmo que não seja o Jesus falado, mas esse homem que está marcado ficou ali o seu sangue, sofreu muito. Então ser cristão é estar sujeito também a sofrer o martírio nessa vida. Talvez nós não tenhamos essa graça do martírio de perder a vida, mas muitas vezes nós podemos nos sentir abandonados. Jeremias, voltando no profeta, quando ele foi acusado em praça pública, ele sentiu essa dor, que até as pessoas que eram amigos dele o abandonou diante daquela calúnia feita a ele. Ele sentiu isso, mas levantou a cabeça. E o Papa Francisco disse hoje pela manhã que os apóstolos também sentiram isso. Os apóstolos, no decorrer da sua história, e hoje estudando um pouco a vida dos apóstolos, qual foi o martírio de cada um deles? Como que cada um morreu? Homens de Deus, não pregavam nada contra as pessoas, sim a favor da vida, mas contra a ganância, contra a superstição, contra a religião institucional, que em vez de resgatar, oprime. E
todos eles, terminando João, que foi exilado na ilha de Patmos, onde, por inspiração de Deus, escreveu o Apocalipse, dizendo: a besta, por maior que seja, a criança vai vencê-la. Por mais exército que tenha ali os romanos, a criança vai vencer. Mas todos eles tiveram um fim aí, humanamente falando, trágico. Mas como cristão, imitaram o próprio Cristo. Então muitas vezes nós podemos nos sentir só diante de uma questão na sua família, que você quer seguir um caminho, você está orientando as pessoas e você pode ser criticado por isso, e muito criticado por estar atendendo, né? Essa semana, um dos nossos colaboradores da Pastoral da Sobriedade, inclusive está aqui hoje, né? Ficou até meia-noite procurando internar um dos nossos irmãos que é dependente de álcool. Ele dizia que ele quer, e tentamos e tentou, quantas horas, né? Se perdeu para isso. À noite, no dia seguinte, à tarde, procurando encontrar. Quem olha de fora vai falar o quê? Que trouxa, devia estar em casa dormindo, esse é um pau d'água, esse é um bebum que não tem jeito. Mas aquele que ama, deixa de ser um sacrifício, passa a ser uma graça, né? Quando ele me relatava o fato de ter ficado até tarde, para ver se conseguia uma vaga para esse nosso irmão dependente, não falava com rancor, com raiva, com tristeza, falava assim com missão cumprida. Amanhã continuamos novamente. Acho que não conseguiu a vaga ainda, né? Conseguiu a vaga já? Ainda não, ainda estamos conseguindo aí, tentando uma vaga. Por isso um dos nossos desejos é que tenhamos aqui na nossa região uma casa nossa, da Igreja Católica, uma casa para ajudar a recuperar esses nossos irmãos que muitas vezes precisam de uma vaga para tentar se restabelecer, se fortalecer. É um desafio que nós temos no coração, quem sabe, não uma fazenda, como alguns já estão tentando, mas uma casa simples que seja, para poder acolher nossos irmãos. Então muitas vezes a pessoa é criticada por esse tipo de serviço, por esse tipo de labor. Eu disse na missa do Coração de Jesus, no dia 19, sexta-feira pela manhã, eu fui convidado a visitar um doente para levar a unção dos enfermos aqui no nosso hospital estadual. Que quem for lá e reclamão porque é um hospital nota 1000, né? O capricho com que se tem com o doente, com o cuidado que tem com o humano. E quem ligou para nós? Um médico que nem parente era do homem que estava precisando de uma confissão, mas ele sentiu que deveria chamar, perguntou para o senhor gostaria, o senhor é católico, o senhor gostaria que eu chamasse um padre para vir aqui? O médico conversou com os outros dois médicos, não, ele precisa mesmo dessa orientação espiritual, esse acompanhamento espiritual, e o mestre dá o trabalho de ligar, procurar quem é que tem que chamar. Isso é coisa de Deus. E quando eu cheguei no hospital para fazer lá o procedimento da unção dos enfermos, ele estava me esperando já na porta, esperando, explicou toda a vida do homem, quando ficou viúvo, aonde morou, qual a situação dele hoje, que alguém já está desenganado, né? Como era, que ele achou necessário que ele tivesse esse momento, esse aconchego espiritual. Então esse médico merece que seja, até eu passei já para a equipe, o quão importante é esse homem. Nem perguntei se era católico, não havia necessidade, é alguém que abriu o coração para atender aquele irmão, mas um homem de Deus. Dr. Luiz Gustavo, esse médico aqui no nosso hospital estadual, no centro de oncologia, um homem de Deus. Será que os outros não criticavam também? Por que o homem está se preocupando com isso? A função dele, muitas vezes, no médico, nem olha para a fuça da gente, vai fazer uma consulta, nem olha para a cara de quem é, e já passa lá. Não, ele sabia a história do homem. Depois eu perguntei ao homem, eu fiquei sozinho com ele no quarto, confirmou tudo que o médico disse, exatamente. Então é alguém que ama, e com certeza deve sofrer por isso, porque gasta-se tempo com isso. Então, crítica nós sempre vamos ter, por melhor que você queira fazer algo bem feito, sempre tem alguém que vai achar diferente. Mas não,
Eles podem estar judiando nosso corpo, mas nunca, diz aqui a palavra, vai atingir o nosso espírito. E o último consolo, quando você está com medo. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu declararei em favor dele diante do meu Pai que está no céu. Então, mais um motivo. Primeiro, não há que temer. As mentiras, na verdade, no final aparecem. Segundo, mesmo que maltrate o corpo, que muitas vezes tem pessoa que quer ser honesta, acaba perdendo o emprego. Eu tive casos assim já, de pessoa por ter sido honesta na sua empresa, foi escorraçada e perdeu o emprego, mas não perdeu a honra, não perdeu o espírito, e Deus abriu outra porta. Terceiro, não consegue acabar com o nosso espírito, não. Deus é o nosso defensor. Eu declarei a favor dele, nós não estaremos só. Não vai nos negar, e eu não negarei você. Então nós temos motivos enormes aí, deu 3 aqui, para que não desanimemos diante das dificuldades. Não podemos deixar o medo roubar a nossa paz. Medo é uma fraqueza humana, mas com Deus podemos sim sair vencedores. Quem tem medo não sai em lugar nenhum, não faz nada, porque o medo escraviza. E muitas vezes a religião usou do medo para quê? Controlar as pessoas. Se você fizer coisa errada, Deus está vendo, e fazia um triângulo que é o olho de Deus. Deus está te vendo, Ele vai te castigar. Ninguém se converte por medo do castigo, se converte por conveniência, por medo, não por amor. Cristão que se preza é fiel a Deus porque ama. Como dizíamos no dia do coração de Jesus, nós dizíamos, o coração que bate pelo outro, aquele que ama, abre o coração, tem espaço para o outro. Por isso ele faz com alegria, mesmo que tenha que se fazer sacrifício de pai e de mãe a favor dos seus filhos. Que a palavra de Deus de hoje possa tocar o nosso coração. Não tenhamos medo, nem sequer das doenças. Prudência sim, se cuidar sim, mas medo não. E com essa certeza que Jesus nos fala, as mentiras serão no final revelado que é a verdade. Não estaremos só, que é o mais bonito de todos. No último momento, Deus vai estar do nosso lado. Então não há por que temer. Lembro-me quando fui construir uma igreja em Guarulhos, chamada Santa Rita de Cássia, e na hora de pintar o vitral, de fazer o vitral de Santa Rita, todo mundo sabe das causas impossíveis, ela sofreu muito fisicamente, que ela tinha uma ferida na testa, o estigma, né? Que ela queria colaborar com a paixão de Jesus, assumindo um pouco a dor de Jesus, segundo a tradição. Falei, como é que eu vou pintar Santa Rita? Ela morta? Como é que vai ser isso? Né? Depois saiu o cheiro de rosa, aquela coisa toda. Eu falei, não, já sei. Eu vou pôr Santa Rita morrendo, mas com Jesus e Maria do lado, dizendo, minha filha cumpriu a missão. É a leitura de hoje, venha. Então, ela está morrendo para o mundo e Jesus acolhe. Maria do seu lado acolhe para o céu. Então essa imagem nós temos que ter. Então não há por que temer. Que vão falar, vão mesmo. Que vão criticar, vão. Que vão inventar, também. E se mais se você incomoda. Então por isso não podemos esmorecer diante do nosso espírito profético. Não podemos esmorecer. Devemos acreditar sim. Mas lembrando sempre que somos pecadores, que somos falhos. Por isso admitir as nossas faltas e corrigir aquilo que nós temos que corrigir na medida do possível. Peçamos a Deus que aumente a nossa fé para que vencemos os medos que a vida muitas vezes coloca em nosso caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.